Você já tentou falar com ela várias vezes, explicou, com toda a calma possível, o que te incomoda, o que te fere, o que você gostaria que mudasse. Tentou ser claro, tentou ser justo. E ainda assim, nada mudou. Ela te ouviu, mas parecia não escutar de verdade. As palavras batiam e voltavam, como se houvesse uma parede invisível entre vocês. E quanto mais você falava, mais ela se afastava. Emocionalmente, energeticamente, silenciosamente. Então veio aquele momento de exaustão. Você não tinha mais o que dizer. O corpo cansou de tentar se fazer entender. Você simplesmente calou. Não por orgulho, mas porque algo dentro de você percebeu que o barulho não resolvia mais nada. E foi aí que algo estranho aconteceu. O clima mudou. Ela começou a te olhar diferente, te observar, te testar. O silêncio, que antes parecia fraqueza, começou a criar um campo de tensão. Ela passou a sentir algo, sem entender o quê. Porque quando o homem cala, o feminino desperta o instinto de decifrar. Nesse instinto, nesse mistério, que o desejo nasce. Enquanto o homem fala, ela escuta com a mente. Mas quando ele silencia, ela começa a escutar com o corpo. E o corpo dela é o radar mais sensível que existe. Ele capta energia, firmeza, domínio, ou a ausência disso. O silêncio, quando vem de um homem presente, é presença condensada, é o oposto da indiferença. É o momento em que ele se retira para dentro e o mundo externo começa a se reorganizar ao redor dele. Percebe de forma inconsciente, ele não me persegue mais, ele voltou para si. E é exatamente isso que a faz voltar a buscá-lo. O homem que tenta se justificar demais perde o mistério. E sem mistério, não há tensão. Sem tensão, não há desejo. O silêncio é o território onde o poder masculino renasce, porque ele devolve ao homem o que a fala excessiva rouba, a energia da presença. O feminino não é conquistado por argumentos, é seduzido por atmosfera. O silêncio cria atmosfera. Ele é o espelho onde ela projeta o que teme, o que deseja e o que imagina. Por isso, quando o homem cala, ele não some, ele se torna infinito dentro dela. E quando você entende isso, percebe que o silêncio não é o fim do diálogo. É o início do verdadeiro magnetismo. É o instante em que você deixa de tentar convencer e começa a ser sentido. O silêncio do homem não é ausência, é presença condensada. Quando o homem fala, o som se dispersa. Quando ele cala, o espaço se concentra em torno dele. O silêncio cria densidade. E é nessa densidade que o desejo feminino desperta. Enquanto ele fala, ela o entende com a mente. Quando ele se cala, ela começa a escutá-lo com o corpo. O corpo feminino responde não à lógica, mas à energia. E o silêncio é a energia pura da presença. A mulher, por natureza, é sensível ao campo emocional do homem. As sutilezas que ele mesmo ignora, a insegurança disfarçada em palavras, o medo escondido no tom da voz, a ansiedade mascarada de gentileza. Quando ele fala demais, ela sente o ruído de um homem tentando se provar. Quando ele se cala, ela sente o peso de um homem que já se conhece. É como se o silêncio se tornasse um espelho invisível, onde ela projeta o que teme e o que deseja. O silêncio desperta o instinto feminino de decifrar. Aciona o lado inconsciente da mulher, aquele que busca compreender o mistério para se sentir viva, porque o feminino se move pelo enigma. Ela deseja o que não entende completamente. E quanto menos você se explica, mais ela sente. O silêncio convida o imaginário dela a trabalhar. Ela começa a preencher os espaços com fantasias, dúvidas e curiosidade. O desejo nasce justamente nesse vazio simbólico, no não dito, no não revelado, no que poderia ser. Para conquistar, ele desperta na razão. Quando silencia, desperta o instinto. O silêncio é o gatilho mais primitivo de todos, porque comunica o que está além das palavras: estabilidade, mistério, presença. A mulher sente, mas não compreende. E é essa mistura de segurança e incerteza que acende o desejo. O homem silencioso se torna um espelho, onde ela projeta não apenas o que ele é, mas o que ela quer que ele seja. Mas esse silêncio precisa vir de dentro. O silêncio de defesa é frio, um silêncio de presença é magnético. O homem que cala por medo se afasta da energia feminina. O homem que cala por clareza a atrai, porque ela sente a diferença. O silêncio vazio repele, o silêncio consciente magnetiza. O primeiro é retração, o segundo é poder. Há uma alquimia oculta nisso. Quando o homem silencia com propósito, a mulher se torna reflexo do que ele contém. É como se o campo emocional dele moldasse o dela. Masculina, estável e contida, cria um contraste direto com a natureza expansiva do feminino. Ele é o eixo, ela é o movimento, e o silêncio é o ponto onde o eixo e o movimento se encontram.
É no silêncio que ela começa a sentir o que antes não percebia. Um olhar demorado, um intervalo entre palavras, uma pausa. Ela lê tudo o que ele não disse. E quanto mais ele a deixa sentir, mais ela se conecta. Porque o desejo não nasce da explicação, nasce da imaginação. É o palco onde a imaginação feminina dança sem restrição. Esse é o poder do silêncio. Ele não convence, ele cria campo. Ele transforma o homem em uma presença que se impõe sem ruído. Ele se torna o espelho do desejo feminino, o espaço onde ela se vê refletida, ampliada, provocada. Quando ele cala, ela sente. Quando ele se retira, ela busca. Quando ele se mantém centrado, ela orbita. E é nesse espelho invisível que o jogo emocional muda de direção. Porque a mulher que antes dominava o campo das palavras começa a se perder no campo do silêncio. E o homem que antes buscava ser compreendido agora é o mistério a ser decifrado. O poder muda de mãos. Não por manipulação, mas por presença. Silenciar é o início da soberania emocional. É o ponto onde o homem deixa de reagir e começa a conduzir. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência, é domínio. E é a partir dele que todo o resto se reordena. Se explicar demais, perde o encanto do enigma. A cada palavra que oferece para ser compreendido, entrega uma parte da sua força. O mistério é o que dá vida ao desejo. E o desejo morre quando tudo é revelado. A mulher não se apaixona pelo que entende, mas pelo que a intriga. Ela precisa sentir que há algo em você que escapa ao controle dela. Algo que a convida, desafia e perturba na medida certa. A palavra entrega o controle. O silêncio o toma de volta. O homem fala para convencer, ele se coloca em posição inferior e implora reconhecimento. Mas quando ele se cala e mantém o olhar firme, ele vira o espelho onde ela se vê projetada, e é isso que a desarma. Porque a mulher deseja o homem que não se curva à necessidade de ser validado. A calma dele a confronta. A serenidade dele a faz duvidar do próprio poder. É nessa dúvida que nasce o fascínio. O feminino sente desejo quando não entende totalmente. Ao imaginário, o campo onde o instinto substitui a lógica. Quando ela não sabe o que você pensa, o inconsciente dela começa a criar histórias. Quando você não responde de imediato, o tempo se torna seu aliado. Cada segundo de silêncio é uma pequena vitória energética. O vazio entre suas respostas é o espaço onde o desejo dela cresce. O homem que domina o mistério entende o poder do não dito. Ele sabe que a curiosidade feminina é o combustível do vínculo. Quando ela acredita que já o decifrou, o interesse diminui. Mas quando ela sente que há camadas nele que ainda não acessou, o vínculo se intensifica. Porque o mistério a obriga a sair do controle, e é nesse descontrole que o desejo floresce. Há uma inversão simbólica que o homem precisa compreender. O feminino, em sua essência, é expansão. Ela busca sentir, absorver, compreender. O masculino é eixo, é limite, direção, contenção. Ele mergulha na necessidade de ser aceito. E a necessidade é a morte do mistério. O desejo feminino não se alimenta de necessidade, mas de presença. A presença silenciosa do homem é um lembrete inconsciente para ela de que ele é inteiro. Ele não precisa dela para se completar. Ele é o centro estável que ela tenta tocar, mas não consegue controlar. É por isso que o mistério domina a necessidade. E onde há necessidade, há entrega de poder. Onde há mistério, há comando energético. O homem silencioso, sereno e firme encarna o arquétipo do enigma, aquele que poderia destruir ou salvar, dependendo de como for tocado. Ele é a força que ela deseja, mas teme perder. Ele é a calmaria que a atrai e o abismo que a desafia. Esse arquétipo desperta uma resposta emocional primitiva na mulher. O desejo de se aproximar do que a ameaça e protege ao mesmo tempo. É aqui que muitos homens erram. Mistério com indiferença, silêncio com frieza. Mas o mistério não é a ausência de emoção. É presença sem explicação. O homem verdadeiramente centrado não precisa demonstrar interesse para que o interesse exista. Ele o cria pela maneira como ocupa o espaço. O silêncio é o contorno invisível da sua energia. Ele não precisa invadir o campo dela. Ele o atrai. Quando o homem fala menos e observa mais, ele percebe a dança sutil da inversão de poder. Contato, a testar, a provocar, a querer saber mais. É o inconsciente dela tentando restabelecer o equilíbrio que o silêncio quebrou. E quanto mais ele permanece sereno, mais ela se entrega à força gravitacional dele. Essa é a essência da inversão de poder. Transformar o espaço de necessidade em campo de mistério.
O homem não mendiga atenção, ele cria presença. Ele não busca ser compreendido, ele se torna inesgotável. A mulher, ao tentar entendê-lo, se vê emocionalmente envolvida por aquilo que não pode controlar. No fim, o mistério é a mais alta forma de poder emocional, porque o mistério não conquista, ele atrai. E o homem que compreende isso deixa de agir por carência e começa a agir por consciência. Ele não corre atrás do que deseja, ele se torna o que o desejo procura. O silêncio não é frieza, é domínio emocional. O homem que domina o próprio silêncio é o homem que domina o próprio campo energético. Caos, porque já compreendeu o valor do tempo e da energia. A calma é o idioma do poder. E o poder, quando é verdadeiro, não se exibe, se sente. A mulher percebe isso sem precisar ouvir nada. Ela sente o equilíbrio no ritmo da respiração, no olhar que não se apressa, na ausência de reatividade. O feminino, que vive em um estado natural de movimento emocional, é magnetizado pelo masculino que permanece centrado. Comunica o que toda mulher procura: segurança energética. O homem calmo diz, sem dizer: nada fora de mim me controla. Mas calma não é passividade, é estratégia emocional. O homem que não reage imediatamente, que não tenta corrigir o desconforto, cria espaço. E é nesse espaço que o poder aparece. A mulher sente esse espaço como estabilidade. É raro, é irresistível, porque o feminino busca se entregar ao que é estável. Estabilidade é o terreno sagrado onde o desejo floresce. A calma masculina é linguagem, porque ela comunica o que as palavras não alcançam. É um código silencioso que diz: eu me basto. E o inconsciente feminino entende esse código como sinal de valor. A calma mostra que o homem já não vive na urgência da validação. Ele não precisa ser aceito para se sentir inteiro, ele já se tem. E é exatamente isso que o torna desejável. Enquanto o homem ansioso tenta convencer, o homem calmo simplesmente está. Ele entende que toda emoção feminina é movimento e que reagir a cada onda é se perder no mar. O homem que permanece firme no centro observa as ondas passarem. Ele não se fecha, mas também não se dissolve. Ele é o rochedo que permanece quando o mar se agita. A mulher pode testar esse homem, provocar, tentar tirá-lo do eixo. Não por malícia, mas por instinto. Ela precisa sentir a firmeza dele para confiar na entrega. Vez que ele se mantém sereno, ela se acalma. Porque o feminino sente paz na presença do masculino, que não se perde. A calma dele a faz sentir segura para ser vulnerável. Há uma diferença sutil entre o homem contido e o homem reprimido. O contido escolhe quando agir, o reprimido não sabe agir. O primeiro domina o próprio fluxo, o segundo o teme. A calma verdadeira vem da compreensão de que o poder não está em controlar o outro, mas em dominar o próprio estado interno. Quando o homem alcança essa consciência, o silêncio se torna uma extensão natural da sua presença. Essa calma é um campo magnético. A mulher não entende racionalmente, mas sente. É uma vibração que diz: aqui nada se apressa, aqui o tempo é meu aliado. E isso desmonta qualquer tentativa de manipulação emocional. Porque a energia feminina só pode dominar o homem que reage. Quando ele não reage, ela é forçada a sentir, e sentir é o começo da atração. A neurociência mostra que o silêncio e a respiração lenta reduzem a atividade da amígdala, a região cerebral que dispara a ansiedade e o medo. O homem calmo, biologicamente, se torna um regulador emocional natural. Sua energia comunica ao corpo da mulher: está tudo bem. E o corpo dela responde com relaxamento, confiança e abertura. É por isso que o silêncio sereno é sexualmente poderoso. Ele regula o campo emocional dela sem precisar de palavras. O homem que domina essa linguagem invisível começa a perceber como o tempo joga a seu favor. Ele fala menos, observa mais e entende que cada pausa carrega informação. A pausa é o ponto onde a mente feminina tenta preencher o vazio com significado, e nesse movimento ela se conecta a ele. A calma dele se torna o centro gravitacional da relação. No fim, o silêncio é a extensão natural da calma. Ele é o som do poder interno. Quando o homem cala, ele não se ausenta, ele se afirma. Sente essa presença como algo raro, quase sagrado. E é nesse ponto que o masculino deixa de ser apenas atraente e se torna indispensável. Porque o que ela busca não é apenas um homem, é um eixo. O silêncio cria espaço, e o espaço gera valor. No jogo invisível da atração, quem domina o espaço, domina o ritmo. O homem que se apressa, que fala demais, que tenta preencher cada vazio, destrói o campo magnético que poderia atraí-la. O feminino se move pela emoção, o masculino pelo eixo. O silêncio é o ponto de encontro entre os dois.
É no espaço entre as palavras que o desejo se forma, como fogo que precisa do ar para continuar queimando. A mulher é guiada por contrastes. Ela sente prazer no que é presente, mas valor no que é raro. O homem que oferece tudo, o tempo todo, perde o peso simbólico da presença, porque o excesso gera saturação, e a saturação mata o mistério. O silêncio, por outro lado, introduz a escassez emocional. Para que a energia masculina é seletiva, que o homem não entrega seu mundo interno de forma impulsiva. E isso desperta nela a necessidade de merecer o acesso. Quando o homem não corre para preencher o vazio, ele transforma o silêncio em campo de tensão emocional. Ela começa a se perguntar: o que ele está sentindo? O que ele pensa? Por que não reage? O inconsciente dela interpreta esse vazio como poder. A escassez emocional faz com que o feminino se mova em direção ao masculino, não para conquistá-lo racionalmente, mas para se reconectar ao mistério que ele representa. O silêncio é como perfume. Quanto menos se percebe, mais ele domina o ar. O homem que entende isso começa a usar o silêncio não como punição, mas como linguagem. Ele sabe que a ausência controlada é mais poderosa do que a presença carente, porque o valor de uma presença depende do contraste com a ausência. O silêncio cria a expectativa, e a expectativa é o coração do desejo. Mas há uma diferença profunda entre escassez e frieza. A escassez é uma escolha consciente. É você quem decide o quanto revela, o quanto se envolve, o quanto se oferece. A frieza é medo disfarçado de poder. O homem que se ausenta para se proteger não é magnético, é distante. O homem que se cala para se posicionar é irresistível, porque comunica domínio emocional e abundância interna. Não se cala por falta de palavras. Ele se cala porque sabe que o silêncio diz mais do que qualquer discurso. A escassez emocional é o antídoto da necessidade. O homem que sempre reage, que está sempre disponível, se torna previsível. E o previsível é o oposto do desejo. A mulher precisa sentir que pode perder algo para valorizar o que tem. Quando você retira sua energia por escolha, não por ressentimento, ela sente o impacto. O menino desperta quando há falta, porque a falta cria movimento. Na psicologia feminina, o silêncio do homem é interpretado como espelho da própria carência dela. Quando ele se afasta, ela sente o eco do vazio interno. Ela não entende por que isso a incomoda tanto, mas sente. O silêncio a obriga a se confrontar com suas próprias emoções não resolvidas. É por isso que, paradoxalmente, o homem silencioso é o que mais a faz pensar. Ele não precisa falar para deixar presença. O sutil da escassez emocional é o campo onde o poder se redefine. O homem não precisa correr atrás da validação, porque o tempo está do lado dele. O silêncio dá tempo, e o tempo dá perspectiva. Enquanto ela busca entender o que ele sente, ele se reconecta com o próprio eixo. Ele se fortalece no intervalo, enquanto ela se desestabiliza na ausência. É assim que a balança se inverte, não por manipulação, mas por consciência. Duro entende que o silêncio é um investimento energético. Ele sabe que cada palavra, cada presença, cada resposta tem valor emocional. E quem dá tudo, o tempo todo, perde o valor. O poder está em dosar, em escolher quando estar, quando se retirar, quando permitir o acesso. A escassez emocional, quando vem da consciência, cria admiração. E a admiração é o estágio mais elevado do desejo. Por isso, o homem que domina o silêncio se torna raro. E o que é raro é desejado. Ele não está em disputa, ele está em domínio. Seu silêncio é uma fronteira invisível, uma declaração sutil de poder interior. Ele comunica, sem dizer, que seu mundo não é de livre acesso. E o feminino sente essa barreira não como rejeição, mas como convite. Porque a verdade é simples. O desejo não nasce da presença constante, mas da ausência medida. É no espaço entre o que ela quer e o que não pode ter que o fascínio cresce. O homem que compreende isso deixa de mendigar amor e começa a inspirar desejo. Seu silêncio deixa de ser vazio, torna-se território sagrado, onde o feminino aprende o valor da presença masculina. Silenciar é mais que uma estratégia, é uma prática de presença. O silêncio é o altar onde o homem se reencontra com sua própria energia. O mundo exige respostas quando o feminino o provoca, quando o caos externo o chama para reagir. O homem que escolhe o silêncio está fazendo mais do que se calar. Está afirmando domínio sobre si. Ele não é mais escravo das circunstâncias, nem dos impulsos, nem da necessidade de provar valor. Ele se torna o centro, e tudo ao redor começa a orbitar em torno dele. O homem que domina o silêncio domina o próprio campo de poder. Ele entende que cada palavra gasta é energia liberada. A energia é a moeda mais cara da presença. O silêncio é a forma mais sofisticada de economia emocional. Ele seleciona o que merece sua voz, o que merece sua atenção, o que merece sua entrega.
E é essa seletividade que transforma sua energia em magnetismo. Na psicologia profunda, o silêncio representa o inconsciente desperto, o espaço onde o homem observa seus próprios pensamentos sem se confundir com eles. Ele aprende a ser o observador da própria mente e não o prisioneiro dela. Nesse estado, o silêncio se torna portal para a soberania emocional. Ele para de reagir às oscilações do feminino, porque percebe que o poder não está em controlar o outro, mas em sustentar o próprio centro. Quando o homem se cala por consciência, ele muda o campo. O tom da conversa muda, a energia muda, o olhar muda. A mulher sente, mesmo sem entender, que algo nele é diferente. Ele não busca mais atenção. Ele irradia a presença. E a presença, quando é sólida, atrai tudo o que está em falta. Se torna o campo onde o masculino e o feminino se reorganizam. Silenciar é um ritual, porque exige intenção e disciplina. Requer observar o impulso de reagir e escolher o oposto. Requer suportar o desconforto do vazio e transformá-lo em espaço. Cada vez que o homem resiste à necessidade de falar, ele fortalece o músculo invisível da autossoberania. O silêncio deixa de ser um gesto e passa a ser uma força. O homem que se habitua ao silêncio aprende a distinguir o que é ruído do que é verdade. Ele começa a perceber quantas vezes falou por medo, quantas vezes cedeu por insegurança, quantas vezes tentou conquistar aquilo que deveria apenas observar. No silêncio, ele descobre o quanto sua energia foi gasta tentando ser compreendido, quando o verdadeiro poder estava em ser sentido. A mulher percebe essa transformação como presença magnética. O homem que domina o silêncio não é ausente, é inteiro. Carrega uma energia de gravidade, uma sensação de que tudo o que ele faz tem peso, intenção e direção. Quando ele fala, cada palavra ecoa, porque vem de um lugar silencioso dentro dele. É como se o silêncio desse peso ao som. E quanto mais ele habita esse espaço interno, mais ele percebe que o silêncio é um espelho do próprio valor. O homem que precisa ser ouvido ainda busca validação. O homem que consegue silenciar encontrou paz. E se torna um campo estável, impenetrável às manipulações e imune às provocações. Não porque seja frio, mas porque sabe quem é. Esse silêncio consciente é o último estágio do poder masculino. É o estado onde o homem deixa de ser emocionalmente reativo e se torna energeticamente soberano. Ele entende que o silêncio é a forma mais elevada de presença, porque apenas quem está verdadeiramente inteiro pode suportar o próprio eco. No fundo, o silêncio é uma oração sem palavras. O lugar onde o homem se reconecta com o que é eterno nele, onde o ego se dissolve e a essência emerge. O silêncio é o espaço onde o homem se torna gravidade, e tudo o que vibra em frequência inferior se realinha ou se afasta. Ele não precisa escolher, o campo escolhe por ele. O silêncio é poder porque é escuta, e quem escuta o próprio centro não se perde em ruídos. O homem que o domina deixa de ser refém do que o feminino sente e passa a ser o referencial que o feminino procura. Ele não pede amor, ele o inspira, não busca a atenção, ele a atrai, não tenta controlar, ele conduz pela energia. O silêncio é, portanto, o verdadeiro trono do masculino. É nele que o homem repousa, observa e decide. E é desse trono invisível que ele governa, não com força bruta, mas com presença inabalável. Porque o homem que domina o silêncio, domina tudo, inclusive a si mesmo. O silêncio é o território onde o homem volta a ser rei. Não o rei que grita, mas o que governa sem precisar levantar a voz. É no silêncio que ele descobre que o poder nunca esteve em conquistar o outro, mas em dominar a si. Quando o homem cala por consciência, ele deixa de reagir à instabilidade do feminino e passa a conduzir o campo invisível entre os dois. Ele não busca ser compreendido. Ele se torna o que é impossível ignorar. O que fala o tempo todo se esgota, o que silencia se recarrega. O silêncio é o oxigênio da alma masculina. Ele reorganiza a mente, acalma o corpo e eleva a energia. Nele, o homem para de disputar atenção e começa a irradiar presença. O que antes era confusão vira clareza. O que antes era medo vira poder. Ele percebe que não precisa mais provar nada, porque já se tornou a própria prova. O silêncio, quando é consciente, cura. O vício da validação, a ansiedade da aprovação e o medo da rejeição. Ele mostra que a solidão não é um castigo, mas uma aliança com o próprio centro. E é desse centro que o verdadeiro magnetismo nasce. O homem que se basta se torna desejado. Porque nada é mais atraente do que alguém que não precisa de nada. E o feminino sente isso. Ele não precisa falar para que ela entenda. Ela sente. Sente a diferença entre o homem que implora por atenção e o que repousa na própria energia. O peso da presença dele quando entra no ambiente.
Sente a calma que o envolve, a força que ele não mostra, o mistério que ele não tenta explicar. Ela o sente como algo raro, quase arquetípico. E esse sentir é o início da rendição. Mas o silêncio não é uma técnica de conquista, é um estado de consciência. Ele começa como estratégia, mas termina como natureza. O homem que o pratica percebe que não é o som da voz que move o mundo, mas a vibração da presença. Entende que tudo o que é forte é silencioso. A montanha, o oceano, o fogo subterrâneo. O silêncio é o som daquilo que já não precisa ser provado. No fim, o silêncio é o verdadeiro verbo do poder masculino. Ele é o intervalo entre o impulso e a ação, entre o desejo e a decisão. É o espaço onde o homem se reconecta com o propósito e a essência. O silêncio é o ponto onde o masculino se torna presença pura, e a presença pura é irresistível. Aprenda a calar não por medo, mas por domínio. Que aprendas a observar não para controlar, mas para compreender. Que aprenda a pistar inteiro, mesmo quando o mundo o provoca a se dispersar. Porque o homem que domina o silêncio já não precisa ser ouvido para ser sentido. E quando ele chega a esse ponto, tudo muda. O desejo feminino muda, a dinâmica muda, o destino muda. Porque o homem que se cala por sabedoria não perde nada. Ele ganha tudo: respeito, admiração, magnetismo e paz. O silêncio é o selo do poder interior.